Olá, está começando Roda de Mulheres Férias e nessa nova temporada estamos de cenário novo para receber mulheres maravilhosas da cultura cearense. E para iniciar essa temporada, vamos falar sobre mulheres na literatura. É o Roda de Mulheres que está no ar. Basta abrir as páginas de um jornal literário, dar uma volta numa livraria para perceber a quantidade de autores homens em detrimento à quantidade de mulheres na literatura. E essa realidade também se reflete no Prêmio Nobel de Literatura, por exemplo, que das 114 pessoas que já foram agraciadas pelo prêmio, apenas 14 eram mulheres, Lana. Mas graças a Deus que existe uma nova geração que está querendo fazer a diferença. Por exemplo, aqui no Ceará existe um coletivo de mulheres que criou um selo editorial Aliás. E está aqui com a gente que é a Ana Cariniana K, que é editora do selo, e também a K Dantas, que faz parte do coletivo, está aqui para conversar com a gente exatamente sobre isso. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Obrigada. Ótimo. Olá, gente. Bem-vindas também. Bom, a criação desse selo, ele foi exatamente nessa perspectiva de trazer a mudança, exatamente porque as mulheres elas têm até na dificuldade mesmo de editar os livros, né? A K está passando agora por isso, você está editando um livro através do coletivo também, né? A primeira edição do livro foi publicada em 2016 de forma independente. Eu publiquei, costurei os livros, inclusive, num formato artesanal. E este ano eu tive a sorte de ser adotada pelo selo Aliás. Então, elas que estão cuidando de tudo agora. Legal. Eu queria que você falasse um pouco como foi esse processo, como é que surgiu a ideia do selo. Então, o selo Aliás, né, a gente até mistura um pouco Aliás, Editora, ele é composto por 9 mulheres. Ele vem dessa proposta, dessa ideia que a gente teve, na verdade, de uma raiva, ou da falta de suporte que a gente não encontrava, seja para ser publicada, seja pela assessoria literária. E aí eu também sou escritora, lancei um livro recentemente, e aí senti falta desse cuidado maior. E aí a gente pensou, poxa, a gente é tão massa, por que a gente não se junta e faz esse selo? E aí a gente pensou, somos 9, como eu já falei, né? Estamos espalhados pelo Brasil. Tem uma das meninas que está em Pernambuco, tem gente que está, uma menina na Bahia, no Rio de Janeiro. Então a gente está espalhado para poder mapear, cartografar onde estão essas mulheres que escrevem. Porque a gente sabe, tem Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro. A gente sabe que as mulheres escrevem desde sempre, né? E não eram publicadas, elas saíam sempre, quando eram publicadas eram através de pseudônimos, os seus maridos não deixavam que elas publicassem, era muito complicado. Há uma pesquisa, se não me engano, da USP, enfim, até depois a gente pode dar uma aprofundada, essa pesquisa indica que de 1900 a 1990 e tanto, enfim, 75% das publicações foram feitas por homens, e homens brancos, e homens cis, heteronormativos. Então, assim, tá tudo ao contrário. A gente vem mesmo com essa pegada de modificar alguma coisa. Apesar de que teve um avanço aí, também através de uma pesquisa da Universidade de Brasília, ela diz que de 1970 até 2000, teve um aumento aí de autoras de 17%, para 27%. É um aumento, mas ainda precisamos... Daí a importância também dessa questão das mulheres que se juntam, né? Exatamente como a Ana K fez, né? Pensou, que eu acho que foi justamente isso que moveu o início desse coletivo, né? Das mulheres que resolvem pegar umas na mão das outras e diz, vamos juntar aqui nossos trabalhos, né? E vamos colocar para frente, porque justamente falta esse espaço, né? Por exemplo, a K Dantas foi lá, colocou a cara sozinha inicialmente e começou, vou só pegar aqui, começou fazendo esse aqui, né, de forma bem artesanal. Que é o boca de cachorro, que a gente vai falar nisso no próximo bloco. Ela mesma fez o trabalho, né? Então é um trabalho de formiguinha mesmo e quando você consegue juntar todo mundo ali, né, fica mais fácil. Muitos talentos bons e importantes aqui no Ceará. O Ceará é um celeiro maravilhoso para a literatura, não é verdade? Sempre.
Nós temos escritoras contemporâneas, ou seja, que estão aí vivendo junto com a gente, talvez frequentem as mesmas calçadas. A gente tem Ana Miranda, a gente tem Socorro Racioli. Nós temos grandes nomes da literatura, tem Raíssa Cristina, Natécia, Campos, Natécia Ponte, sabe? Diversas outras escritoras maravilhosas, né? E, aliás, tem também um diferencial que a gente fala, que é assim, essa proposta do livro artesanal, ela ainda existe, né? Porque, assim, como se publicar, né? Se colocar no mundo. Então, a gente trabalha nessa linha editorial, o livro propriamente dito, mas a gente também faz fanzines, a gente produz catálogos, né? Porque tendo 9 mulheres tão maravilhosas, com diversas especialidades, a gente consegue... Como é que você faz essa divisão dentro do coletivo? Obrigada, internet. Nós temos desde, a gente chama de uma jornalista-chefe, que é uma jornalista da área literária, nós temos ilustradora, nós temos uma designer formada pela PUC, a gente tem cineasta, a gente tem fotógrafa, nós temos uma administradora de empresas. O que é interessante começar, aliás, era apenas um coletivo, mas já se transformou num CNPJ, né, a gente pode dizer assim. Então, é uma empresa já. E, então, a gente tem uma administradora que vai entrando dinheiro por um fundo que a gente chama, né, o Fundo Aliás, para poder investir e publicar essas mulheres. E o coletivo em setembro faz 1 ano, né? Me fala um pouco também, Ana Cá, das dificuldades, né? Porque quando inicia, eu acho que é difícil. Você já tentei fazer alguns trabalhos também em conjunto, é difícil você reunir as pessoas. Quais foram essas primeiras dificuldades, assim, na hora de você montar esse coletivo? Essa coisa de, por exemplo, a dificuldade que se tem para que as pessoas leiam o que você escreve, né? Que acho que também vocês trabalham isso também. Sim, isso faz parte da assessoria literária, né? Eu conheço outras pessoas que também já publicaram e que hoje é mais acessível, não é tão fácil publicar, imprimir 1000 livros. E aí os 1000 livros ficam na estante. Não adianta, a gente quer chegar ao leitor, né? A gente precisa chegar onde quem vai nos ler. E como é que vocês fazem esse trabalho? Olha, uma rede de contatos, uma rede enorme, assim, 9 pessoas, 9 mulheres. Então, internet, a gente tem nos nossos contatos, das profissões outras que a gente já vem traçando, né? Aliás, agora, assim, embora ainda não tenha 1 ano, a gente está com um currículo muito bom, assim, de um trabalho muito grande. Significa que tem uma demanda imensa, Tem uma demanda muito grande de pessoas. Todo dia chega e-mail pra gente na caixa dizendo, estou mandando a gente nunca abriu ainda para receber originais, mas olha meu livro, leiam, dê ideias. E a gente, mesmo não tendo ainda tempo de ler, porque a gente tem outras profissões ainda, né? Não é a nossa profissão principal. Não deu para largar tudo? Não deu para largar, ainda não, mas a gente tem... É o sonho. Então, muita gente manda, e mesmo que a gente não tenha tempo de ler, a gente fala, calma, a gente não recebeu, mas que bom que você está escrevendo, porque essa coisa, tem uma tendência, durante muito tempo que teve, das mulheres estarem todo o tempo, a gente estava competindo, e a ideia, assim, prioritariamente, é que a gente não está competindo. Tem mais sororidade, a gente vem aqui para segurar realmente na mão uma da outra e dizer, vamos publicar, a gente fez isso com Cadanta, né? Tem um e-book. Tem um e-book, a gente lançou um e-book, abriu um edital, acreditando, a gente não tem agora dinheiro para publicar um livro físico, então vamos lançar o e-book. E aí, quando a gente fez uma chamada nacional, mais de 300 mulheres enviaram propostas. E a gente ficou, nossa! E aí o e-book tem um acesso enorme, se chama As Cidades e os Desejos. Ele é inspirado na obra de Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis. E a proposta é que, poxa, ele é um livro fundamental na literatura mundial e fala de cidades com nomes de mulheres. E por que é um homem contando essas histórias? Por que a gente não pode contar essas histórias? Aí o mote foi essa provocação. Então, mais de 300 mulheres enviaram trabalhos para a gente publicou, fomos convidados para participar da Feira do Salão de Literatura no Rio de Janeiro. Nós já estivemos, sabe, lá. Fomos convidados para participar agora na Flip, que vai acontecer brevemente. A gente vai lançar também um livro da Cadanta, a gente está com oficina. A gente tá, assim, vai acontecendo e a gente vai, não é um arrastão de mulheres, assim, a gente vai dando as mãos e dizendo, olha, vem aqui junto, tem uma coisa também, me coloca nessa. Vocês estão em outros estados também? Isso é maravilhoso. Isso aí facilita também. Isso. Como é que é feito esse intercâmbio de vocês com outros estados?
É tipo assim, quem é daqui do Ceará já pode lançar livro no Rio de Janeiro? Deve. Mas existe essa facilidade? Existe. Facilidade não é uma palavra boa de se usar no mundo da literatura, né? Quantas escritoras tem hoje dentro do coletivo, dentro do selo? Publicadas? Então, e... nós somos 9 mulheres, Sim. com diversas especificidades e também somos escritoras. Então, já dentro do coletivo, nós temos 9 escritoras, né? E é bacana que calhou justamente num momento de um movimento, né? Há esse movimento. Diversas autoras que têm surgido assim, na mídia, que eu digo, né? Têm se tornado mais conhecidas, como a Chimamanda, por exemplo, né? Então, é um movimento que vem crescendo e que aí as próprias mulheres estão entendendo isso, né? De que podem dar as mãos e começar a levar o seu produto ou o seu movimento adiante e mudar essa realidade, né? De onde homens né? dominavam, que, tipo, a gente faz o programa e eu fico muito feliz de poder dar voz, por exemplo, a nós mesmas, né? E a gente sempre chega a essa constatação. A gente tem algum tema e fala, nossa, mulheres é menos aqui, mulheres é menos, que eu digo menor quantidade, né? Então a gente sempre chega a esse mesmo denominador comum, de que nesse campo aqui nós não estamos representadas. E em cada um desses campos a gente vem sendo cada vez mais, né, levada a dizer, vamos lá, estamos conseguindo, não, mas vamos isso juntar é importante, aqui. exatamente esse questionamento, esses coletivos que estão surgindo agora, que eu acho assim, que tá abrindo realmente portas, que as pessoas elas estão se juntando mais e estão assim, preenchendo essas lacunas que existem, né? Se não fosse isso... Camila, você falou uma palavra-chave que foi essa coisa da voz das mulheres. Eu acho que assim, a gente tem cada vez menos medo de falar, de ser ouvida, de ser julgada, né? Porque não é fácil, não é um caminho Mas fácil. uma pessoa me falou assim, não é questão de dar voz, é questão de projetar sua voz, entendeu? Ser ouvida. É ser isso ouvida. mesmo. Né? A Cá, por exemplo, eu estava dando uma olhada, ela tem um canal no YouTube, né? Eu tinha. Acabou o canal, não acredito. Ele tá lá, mas Vai não voltar. vão lá, gente, eu tenho vergonha. Tem uns vídeos lá, porque assim, antes de publicar o livro, eu tentei criar um grupo de leitores, de pessoas que se interessassem pelo que eu escrevia. Então, uma das ideias que eu tive foi fazer esse canal no YouTube, onde eu publicava vídeos recitando os meus textos. O que aconteceu com ele? Ele tá lá parado, dá muito trabalho produzir vídeo. Olha só esse trabalhão que a gente teve para começar essa entrevista, né? Então, eu tenho muita preguiça e aí acabou. Bom, mas tudo então que a Cá tem para dizer foi compilado num livro, né, que é o assunto do próximo bloco da gente. E a gente volta já, então. Olá, estamos de volta com Roda de Mulheres. Hoje estamos falando sobre o selo editorial, aliás, que está aqui a Ana Karine, que é editora do selo, e a Cadantas, que está lançando o livro Boca de Cachorro Louco, não é isso? Esse livro ele é baseado numa vivência que você teve. Sim, é um romance autobiográfico que contém o relato de um relacionamento abusivo que eu vivi. Uhum. E eu andei vendo nas suas redes sociais que você postou algumas coisas que as pessoas elas andaram vendo isso de uma forma não muito... causou uma certa polêmica, não é isso? Sempre há comentários, né, de pessoas que julgam, enfim, mas essa semana eu ouvi falar de uma pessoa que comentou que eu tinha escrito essa história, inventado, criado para poder chamar atenção, para que as pessoas sentissem pena de mim para vender livro. Não, mas isso aí é uma coisa tão recorrente. Sim. Relacionamento abusivo Sim. é uma coisa que existe tanto, as pessoas às vezes não reconhecem. As estatísticas são gritantes, as mulheres são assassinadas dentro de relacionamentos abusivos todos os dias. Aqui no Brasil, aqui no Ceará também a gente tem eu não sei o número ao certo, mas a gente tem inclusive no observatório lá da UES, existem pesquisas diretas a esse respeito, porque aqui os números são assustadores. E muitas vezes a mulher que vive o relacionamento abusivo, ela demora um certo tempo para perceber que ela está dentro desse relacionamento. Até porque o abusador, ele é um sedutor. Ele seduz de uma forma que você passou por isso, talvez você possa até falar melhor. Em que momento tu percebeu que não é amor, né? Era cilada? Então, no começo o relacionamento era um conto de fadas, né? Era tudo muito lindo, tudo muito amoroso, ele fazia tudo por mim, só que eu não percebia nesse fazer tudo por mim que, na verdade, ele estava me controlando, me separando dos meus amigos, das coisas de que eu gostava, das roupas de que eu gostava, do que eu gostava de escrever também. Então, a gente não enxerga mesmo, a gente confunde
Acha que é esses amor, sinais acha com que é amor, cuidado. com cuidado, e não é nada disso, né? E realmente esse esclarecimento, ele demora muitíssimo para acontecer. E mesmo quando você consegue pensar, puxa, isso aqui não está dando certo, isso que ele está fazendo está errado, só que naquele momento você já está enredada a tal ponto naquele relacionamento Você que tenta você não, mudar, né? Você tenta ajeitar você não alguma consegue coisa, abrir mão né? mais. Porque tem um então, emocional junto. Sim, uma acho que dependência emocional. E deve ter atingido de alguma forma assim até muito particular, né? Como é que foi essa... como é que você lidou com isso? Eu escrevi, né? Para sobreviver a esse relacionamento, De exorcizar. eu escrevi. Então, assim, esse livro, na verdade, ele não nasceu livro. O que eu tenho aqui é um compilado de textos que eu escrevia no computador, nos cadernos, nas agendas, onde eu podia alcançar ali. Eu escrevia Era a alguma tua coisa. maneira de externar, né? Sim, porque chega um momento em que você fica com vergonha de compartilhar isso com as pessoas, com sua melhor amiga, com a sua família, então nem se fala. E quer Porque- falar que teve um relacionamento... Sim, as pessoas que esperam, e mesmo quando você elas esteja com alguém sabem, que está lhe fazendo bem, não que está fazendo elas mal. esperam que você vai chegar para elas um momento com aquela notícia, puxa, acabou, né? Eu não aguento mais viver essa situação. Isso não acontece tão rápido e às vezes não acontece nunca. Tem mulheres que vivem a vida inteira em situações assim, né? Então, eu confidenciava para o papel. O papel estava sempre ali. Se eu tivesse que repetir 100 vezes que eu estava sofrendo, que estava difícil, mas que eu amava, o papel me acolhia. E as pessoas, às vezes, Você muitas começou a escrever vezes, não. ainda dentro do relacionamento. Sim, sim, tem muito um tom confessional nessa obra, né? Porque é praticamente um diário publicado. Não nasceu realmente para ser livro, foi depois que a gente já tinha se separado, que eu comecei a ler esses textos espalhados e eles me deram um esclarecimento tão grande que eu pensei em compartilhar isso com as pessoas, por essa razão. E ele chegou a saber do livro? Ou Provavelmente sim. Mas não chegou a saber qual reação? Bom, eu encontrei realmente depois de um tempo. O nosso relacionamento foi em 2014, Durou quanto 2015. tempo? Um ano, com idas e vindas, um pouco mais talvez, né? Mas eu cheguei a encontrá-lo depois da publicação do livro e falei para ele que o perdoava. Eu nem sei se ele me pediu desculpas por alguma coisa, talvez não, ele não gostava de pedir desculpas. E eu falei para ele, olha, eu desejo que você não faça isso com mais ninguém, que você procure ajuda. Não sei se ele procurou, não sei como ele está vivendo hoje, mas ele sabe. E como foi adentrar, né, no mundo literário, assim, porque você já escrevia, né, ali de maneira confessional, como você mesmo fala, acho que em blog também, tu já, né? Como foi entrar no mundo da literatura, assim, tipo, porque eu acredito que seja difícil você escrever sobre si, né, e já começar, por exemplo, o primeiro livro ali, já se colocando nele, né? Eu me considero uma leitora profissional. E aí, a partir do momento em que você lê muito e ama aquela atividade, aquele exercício, sei lá, uma hora você acaba escrevendo alguma coisa, ainda que não seja para você escritora. Então, eu comecei a ler e escrever muito cedo. Escrevia para as minhas colegas na escola. Depois eu tive o meu primeiro blog na adolescência e foi quando eu consegui reunir um público para as coisas que eu escrevia e isso foi que me incentivou a continuar escrevendo. Só que para legitimar a minha escrita, porque só ter um blog não é suficiente. Quem vai te dar atenção? Quem vai dizer que você realmente escreve bem, né? Você pode ser, na verdade, mulher, escrevendo, publicando na internet, sobre temas, às vezes, muito íntimos. Então, as pessoas vão te julgar, não vão te chamar de escritora, nada disso, enfim. Então, eu comecei a submeter os meus textos a concursos literários. E quando eu comecei a ganhar prêmios, foi que as pessoas... vou respeitar mais. o que ela escreve, né? Então, Mas você teve um estudo sobre os relacionamentos abusivos? depois do livro. Porque até primeiro foi então, relato pessoal, né? Primeiro foi a minha história, de fato, e não havia esse esclarecimento. Eu não era envolvida com questões feministas, nada disso. Eu era completamente alheia a todas essas coisas. Então, esse livro me proporcionou isso também, né? A publicação dele, inclusive da primeira edição, aconteceu próximo à data eu sempre ia falando o nome desse dia, o Dia Internacional da Luta contra a violência, eu falo contra 2 vezes, tá tudo errado, mas enfim, é essa data. E aí o livro foi muito bem recebido por isso também, eu acredito, né? E eu queria saber como é o feedback assim, das pessoas. Existe assim, as pessoas que passaram pela mesma coisa que você? Muitíssimo. Eu recebo muitas histórias, de homens também, inclusive, de homens Porque que... deve dizer também que a questão do relacionamento abusivo não é só coisa homem-mulher. Existem os relacionamentos abusivos também entre tanto héteros quanto homoafetivos. Não, como diz, relação, mulher né? também Qualquer oprimindo o pessoa, outro, né? Dentro de Basta amizade, você das oprimir amizades, nem verdade. um relacionamento amoroso. É, Tem uma exatamente. questão também que é assim,
a mulher, quando ela é uma mulher dita realizada, empoderada, ela também corre o risco, grandes riscos inclusive, de estar dentro de um relacionamento abusivo e você se pergunta, como? Né? Uma inteligência enorme e você de novo cai nessa cilada. É uma pessoa que está de bem com a vida, que tem um trabalho legal, que tem, mas sabe dos danos, que não consegue, que não precisa daquele daquilo, mas você tem aquela dependência emocional. É porque, na Às vezes verdade, financeira, a familiar. inteligência, digamos assim, ela está separada do emocional, né? Você pode ser super centrada, falar sobre um determinado assunto, ser autora de algo, né? Ser especialista naquilo ali, mas dentro ali você... Porque quando envolve a mente, eu acho que já é, assim, um esquema meio cavernoso, assim, né? Você meio que, às vezes, não comanda, né? Eu fico pensando assim, porque quando você está dentro desse tipo de relação, realmente a tua visão fica turva. Como foi essa descoberta? Como é que você se viu assim, eu estou numa relação abusiva, está me fazendo mal, eu tenho que sair dessa? Quando ele me agrediu. Porque, assim, na verdade, para você identificar que a pessoa está te fazendo um mal psicológico, às vezes não é suficiente. Eu sempre achava que a culpa era minha, que eu estava fazendo alguma coisa errada, que eu que tinha provocado. Era assim que ele me fazia sentir. Mas quando ele ultrapassou esse limite do psicológico para que também é uma violência. Claro. A psicológica não deixa de ser uma violência, tanto sim, quanto a mas física. A partir do momento que ele marcou a minha pele, eu pensei, opa, o que é isso, né? O que está acontecendo aqui? Então foi quando eu comecei a pensar. O que tinha vindo antes começou a fazer sentido também, né? Mas, Dantas, quem pode conferir esse livro? Vai ser lançado pela Selos, né? Vai ser lançado amanhã. Dia 5, né? Às 19 horas, na Casa Vândala, no Benfica, o endereço, Karine. Fica na rua Instituto do Ceará, número 164, ali do lado da Faculdade de Contabilidade e Administração da UFC. Que horas? Às 19. Às 19 horas. Vamos, gente. Então, vamos lá conferir, gente. Vamos ler Mulheres. Não é isso? E assim, acho que como a gente estava falando dessa falta, que começou até a Camilinha falando, que da falta de mulheres na literatura, dessa ausência, então vamos aqui dar dicas de livros de mulheres para que as pessoas possam ler. Karine, qual é a sua dica? Minha dica de livro é da Raíssa Cristina, cearense maravilhosa, ilustradora, escreve também em blog, brevemente está no selo com a gente. Ela está lançando o livro Dança, em parceria com um companheiro dela, e tá incrível esse livro. Ela tem um outro também, Conversas Enviadas, enquanto você estava desconectado. Esse livro é incrível, procurem, gente, maravilhoso. Além do seu, claro. Bom, eu vou recomendar a Sara Sintic, maravilhosa. Ela é escritora, poeta, atriz e tem um livro de poemas publicado que chama Corpo Nulo. Pesquisem aí, deem uma googlada que vocês vão saber mais sobre ela. Muito bom. Maravilhosa. Além, que eu já anotei a dica das meninas, conheço a Raíssa, maravilhosa. Ela, inclusive, pintou uma porta lá em casa. Tem uma porta, mas todo dia eu lembro da Raíssa. Né? Mas a minha dica de livro também é Para Educar Crianças Feministas, da Chimamanda, que é um livro pequeno, curtinho, que você lê super rápido. E é um livro que me tocou bastante, porque são relatos, assim como o da Cá, são relatos da própria Chimamanda, do seu crescimento no mundo machista, né? Então ela dá pequenos exemplos de coisas que aconteceram com ela que você começa a identificar, nossa, eu passei por isso, eu também passei por isso. Então, há essa identificação, esse negócio de autobiográfico é legal porque você lê ali, muitas vezes você nem pensa naquilo, olha, passei por isso também, né? Então, Chimamanda, Para Educar Crianças Feministas. Bom, e a minha dica é o Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, que eu achei assim maravilhoso, eu li recentemente. Então, é aquele livro que você devora, você não quer parar de ler, você começa e não quer parar de ler. Você entra mesmo na história. Exato, Né? é uma delícia. Eu acho até cinematográfico. Acho perfeito. Gente, infelizmente o programa está terminando, mas eu amei vocês aqui. Eu gostaria que vocês dessem um recadinho final. Um recadinho final, um recadinho para a vida, né? Leiam mais mulheres, a gente tem cearenses incríveis publicando, seja esse exemplo da Raíssa, seja as meninas. Tem um blog de literatura, de jornal, sabe? Tem muita gente produzindo coisas maravilhosas. E aí venham com a gente também, não só lançar livros, mas lançar propostas. Prestigiar né? Prestigiar também, as nossas ações, que não são somente literárias, mas desse empoderamento mesmo feminino, né? E como é que faz para entrar em contato com o selo? Então, o selo, ele tá,
um site está sendo feito para ficar bem bonitinho, a contento com os nossos produtos. A gente tem uma página no Facebook, Selo Aliás. A gente tem também no Instagram, tem o que a gente está sempre tentando colocar as novidades, né? Selo.aliás. E encontra a gente, somos 9, somos muitos, somos uma legião. Estamos por aí. Estamos juntas. Estamos juntas. Cá, reforça aí o lançamento do livro. Quero agradecer pelo espaço, pela oportunidade de a gente conversar sobre a literatura feminina aqui no Ceará. Que bom que E existe quero esse programa, isso, né? que bom, né? E reforçar o convite, tá todo mundo convidado para ir para o lançamento do Boca de Cachorro Louco, da segunda edição, que vai acontecer amanhã, dia 5 de julho, às 19 horas, na Casa Vândala, no bairro Benfica. O endereço? O Instituto do Ceará, número 164. Ao lado da Faculdade de Contabilidade Faculdade e Ciências de Contábeis, Isso. né, da UFC. E vamos ler Gente, mulheres, não é isso? E a gente que agradece, né, primeiro pela iniciativa do selo, que é muito bacana, né? Há realmente essa falha, digamos assim, né? Essa falta de espaço, né? Queria agradecer vocês por essa iniciativa tão bacana, tão massa. Gente, que venham mais autoras, mais autoras. E a gente termina por aqui, volta na próxima semana. Até lá. Tchau.